Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de João, capítulo 21, o último capítulo do Evangelho de João, versículos 15 ao versículo 17. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 em diante. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. O contexto desse ocorrido não começa no capítulo 21 de João, começa sim no capítulo 13 desse evangelho. Quando Jesus se levanta disposto a ir para Jerusalém, já sabendo o que lhe aguardava, e Pedro se interpõe a Cristo e diz: para onde o Senhor vai, mestre? E Jesus lhe responde: para onde eu vou, você não pode ir comigo. E Pedro interpela Jesus dizendo: estou pronto a ir com o Senhor para qualquer lugar, inclusive estou pronto a morrer pelo Senhor. Mateus acrescenta alguns detalhes dessa narrativa, daquele momento que Pedro se interpõe a Jesus, e Mateus diz que Jesus voltou para eles e lhes disse para os discípulos: hoje eu serei uma pedra de tropeço para vocês, porque como está escrito, o pastor será ferido, as ovelhas se dispersarão. E Pedro então se levantou e disse: pedra de tropeço para nós de forma alguma. Pode ser para todos os outros, para os demais discípulos, mas para mim, jamais o Senhor será uma pedra de tropeço. E Jesus alerta Pedro lá em Mateus, como também em João 13, dizendo: olha Pedro, depois que ou você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. E lá em Mateus, ainda há um detalhe que Pedro ele resiste a esta advertência de Jesus, dizendo: ainda que seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum eu o negarei. É sexta-feira, é noite de sexta-feira, é depois da Páscoa, da primeira ceia. Jesus vai para o Getsêmani, ali ele é entregue, Judas o trai, entrega para os soldados, ele é levado agora preso, tomado pelos soldados para ser julgado ou ser interrogado na casa do sumo sacerdote Caifás. O texto diz que Pedro e outros discípulos não entraram naquele lugar, mas havia um discípulo amigo da família de Caifás, que foi lá fora e chamou Pedro. Pedro entra, agora é capítulo 18 do Evangelho de João. E quando ele entra, o texto diz que uma empregada encarregada da porta reconhece Pedro e pergunta: você também é um dos discípulos desse homem? E Pedro nega: não sou. Mas ele entra, há uma fogueira acesa. Os soldados e os empregados de Caifás estão se aquecendo do frio daquela noite fria, enquanto Jesus é interrogado no pátio. Outra pessoa, que o texto não fala quem é, novamente aproxima de Pedro e diz: você também não é um deles? Pedro novamente nega. Até que por fim vem diz o texto, que ele é parente daquele soldado que Pedro havia decepado a orelha. E esse parente do soldado da orelha decepada se aproxima e diz: é verdade que eu vi você no jardim com ele, não é? E Pedro nega, diz: não, você está enganado. Interessante que Marcos, quando relata esse episódio, Marcos coloca mais cores nessa reação de Pedro. Marcos diz que ele, porém, começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem de quem vocês estão falando, disse Pedro. Lucas, quando narra esse mesmo episódio, acrescenta um detalhe a mais. Lucas diz que quando Pedro nega Jesus pela terceira vez, o galo canta, e Jesus, lá do pátio onde estava sendo interrogado, ele vira
e ele fixa os seus olhos em Pedro, à distância. Não havia necessidade de nenhuma palavra entre aqueles que eram tão amigos, caminharam juntos naqueles últimos anos, viveram tantas coisas juntos. Não havia necessidade de palavras diante do olhar daquele que, como nos mostra Apocalipse, tem olhos como chama de fogo, que penetra os sentimentos, enxerga a alma, enxerga os pensamentos. Não havia necessidade de palavras entre Jesus e Pedro, apenas um fixar dos olhos em Pedro. E Lucas diz que Pedro saiu e chorou amargamente diante do olhar de Jesus. É noite de sexta-feira. Jesus é condenado, é crucificado. É noite de quinta-feira, na verdade. Na sexta-feira, Jesus é crucificado, passa por aquele sofrimento, e é crucificado, depois é sepultado, e o silêncio entre Pedro e Jesus prevalece. Vem o sábado, dia de silêncio, vem o domingo. E aí o domingo, ele nasce com o capítulo 20 do Evangelho de João. Domingo, em Jerusalém é o cenário. Diz o texto que Maria Madalena, mais outras mulheres, logo de madrugada ainda, elas vão ao túmulo para ver o corpo de Cristo na intenção de embalsamá-lo. E quando chega ali, não encontra o corpo de Cristo. João simplesmente diz que Maria Madalena volta correndo e avisa para Pedro que não havia encontrado o corpo de Cristo. Marcos, ao relatar esse episódio, acrescenta um detalhe. Diz que Maria viu ali um anjo, e o anjo disse, vá e avise aos discípulos, e novamente enfatiza. E a Pedro? Há uma intenção no coração de Cristo em romper aquele silêncio instaurado entre ele e Pedro, naquele olhar do pátio de Caifás. Maria então avisa Pedro, e João diz que Pedro e João, eles saem afoitos correndo em direção ao túmulo. João, mais jovem, chega primeiro, mas não tem coragem de entrar no túmulo. Pedro, mais velho, chega depois. E esbaforido, entra no túmulo. Vê ali os panos, o lenço que estava sobre o rosto de Jesus, dobrado num cantinho e guardado. Depois João entra também, e os dois veem que Cristo não estava ali. E ele sai para avisar os outros. Fica Maria Madalena. Maria Madalena fica perto do túmulo, quando então Jesus aparece para Maria Madalena. É a primeira aparição de Jesus, ou manifestação de Jesus, de acordo com o capítulo 20 do Evangelho de João. Jesus fala com Maria Madalena, e ela vai embora, avisa e espalha-se a notícia que Cristo então ressuscitou, quando mais adiante, no versículo 19 do capítulo 20, Jesus agora aparece para os discípulos. Pedro não aparece na cena. Se estava presente, não tomou frente de nada, como era costume de Pedro. Diz que Tomé não estava. E mais adiante, versículo 24 do capítulo 20, Jesus novamente aparece agora para Tomé, deixa que ele toque nas suas mãos, nos seus lados, para ver que era o próprio Cristo. Chega então o capítulo 21. Capítulo 21, o cenário já não é mais Jerusalém. Não é mais o domingo da ressurreição. Os discípulos dispersaram, voltaram cada um para a sua casa, para as suas regiões, e agora eles estão de novo na Galileia. O anjo havia dito, ele vos esperará na Galileia, lá é o ponto de encontro, e eles vão para a Galileia naquela expectativa de ali encontrar com Cristo. E talvez no enfado do esperar os acontecimentos, no início do capítulo 21, diz o texto que no mar de Tiberíades, o lar da Galileia, outro nome para o lar da Galileia, Pedro diz então, vou pescar. E quando ele diz vou pescar, os seus colegas, discípulos, amigos, também vão pescar com ele, passam a noite pescando. E aquela noite, uma noite frustrada, não tem peixe, não é noite do pescador. Voltam para a praia no nascer do dia, sem nenhum peixe, e quando estão voltando para a praia, um homem lhes espera. Não reconhecem que é aquele homem, e ele pergunta, tem peixe aí? Ele diz, e pescamos a noite inteira e nada. E aquele homem diz, lança a rede do lado direito. Diz o texto que eles estavam a cerca de 90 metros da praia, lançam a rede e, para a surpresa deles, repete aquele episódio da pesca maravilhosa e a rede é tomada por peixes. Diz o texto que são 153 grandes peixes, a rede está para romper, quando João, naquela labuta de puxar a rede, diz,
é o Senhor. Pedro estava desnudo, veste a sua túnica e tão desejoso de reencontrar com Cristo, ele se lança ao mar, nadando na frente dos discípulos, na frente do barco, se adianta e quando chega na praia, lá está Cristo. Apesar de ter pedido para eles pescarem, ele não precisava dos seus peixes por completo. Lá estava Cristo com uma brasa, um fogo aceso e sobre a brasa tinha pão e peixe. Os outros discípulos chegam, descem do barco e o texto diz que Jesus os convida para se alimentar, pede um pouco dos peixes deles para aumentar o churrasco, e eles começam a comer pão e peixe assado pelo próprio Cristo, naquela brasa, naquela praia, mas há silêncio. A Bíblia diz que nenhum deles tem coragem de perguntar se era mesmo Cristo, porque o reconheciam, mas havia ali uma reverência, um temor, e no coração de Pedro, o silêncio da quinta-feira, do olhar de Cristo fixado nos seus olhos, ainda prevalece. Eles então lancham junto com Jesus. Jesus preparou o cenário para aquele encontro. Lembra que quando Pedro negou Jesus, lá no pátio de Caifás, ele estava em torno de uma fogueira. Jesus prepara uma fogueira para o reencontro com Pedro. E da mesma forma que Pedro havia negado Jesus 3 vezes, Jesus lhe dá a oportunidade de confessar o seu amor por ele 3 vezes. Jesus prepara um ambiente para a reconciliação com Pedro, para a reconciliação de Pedro, de fato, para a restauração de Pedro. E então, depois de terem comido, Jesus finalmente rompe o silêncio. E ele olha para Pedro com aquele mesmo olhar daquela quinta-feira à noite, antes do seu sacrifício, e pergunta para Pedro: Pedro, você me ama mais do que esses outros? Esse mais do que os outros se refere àquela palavra de Pedro que disse: o Senhor pode ser uma pedra de tropeço para todos eles, mas para mim, de forma alguma. Jesus coloca Pedro no mesmo nível dos demais e pergunta: Pedro, você me ama mais do que a esses outros? Ou seja, você me ama mais do que estes sobre os quais você disse que eu poderia ser uma pedra para eles, mas não para você? E Pedro, ele diz sim. Esse sim não é uma afirmação dizendo eu te amo mais do que os outros. Esse sim é um reconhecimento das entrelinhas do que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo: você não me ama mais do que os outros. E Pedro diz: sim, Senhor. Ele reconhece que essa afirmação de Jesus. Esse momento é o momento quando Jesus desafia Pedro, convida Pedro para a restauração, o desafiando, o colocando diante do grande desafio das nossas vidas, da vida de Pedro, da sua vida, da minha vida. Amar a Jesus. Amar a Jesus. Não existe nada mais desafiador do que amar a Jesus de verdade. Todos nós amamos e amamos com intensidade. Mesmo as pessoas mais cruéis da história, como Hitler, eram tomadas e marcadas por amor, e amor intenso, porque a Bíblia diz que Deus é amor, e nós somos criados conforme a imagem e semelhança de Deus. Por isso o ser humano não vive sem amar. Nós somos os seres do amor, querendo ou não, conscientes ou não, nós amamos e amamos de maneira intensa, todos nós. Não existe ser humano que não ame. O detalhe é que às vezes nós colocamos o nosso amor no lugar errado, na pessoa errada, no objeto errado. Quando João escreve a sua 3ª carta, ele fala sobre Diótrefes. E ele diz que Diótrefes amava exercer a primazia. Ele tinha amor, mas o seu amor estava depositado no holofote. Ele amava, mas ele amava a si mesmo, queria ter preeminência, queria ter destaque sobre os outros. Não muito diferente dos nossos dias, quando às vezes estamos lutando para ter um destaque, para estar no holofote. Às vezes em detrimento do outro. Quando Paulo escreve para Timóteo na sua 2ª carta, no capítulo 4, ele fala de Demas, que amava, mas diz que ele amava o presente século.
ele tinha amor, mas o amor estava colocado nas coisas passageiras dessa vida. Naquela mesma carta, no capítulo 3, do que eu chamo na lista dos horrores, Paulo fala daqueles que são avarentos. E a palavra grega que ele usa para avarentos significa literalmente amantes do dinheiro. São aqueles que têm amor, mas o seu amor está colocado na grana, no dinheiro. Naquela mesma lista, Paulo fala daqueles que são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, e ele usa a palavra filédonos, de onde vem hedonismo, amantes do prazer. Ele ama, mas ele ama o prazer. Paulo também fala que os últimos dias serão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas. E a palavra que ele usa para egoísta é filautos. Filéu de amar, de afeiçoar, autorreflexivo, amantes de si mesmos. Os homens serão amantes de si mesmos. E por serem amantes de si mesmos, aí vem a lista dos horrores. Serão indiferentes com os outros, com Deus, com os pais, amantes mais dos prazeres, do dinheiro do que a Deus, e assim por diante. Desde que o psicólogo austríaco Alfred Adler desenvolveu a teoria do complexo de inferioridade, e o americano Abraham Maslow desenvolveu a teoria da pirâmide das necessidades e resultou na teoria da autoestima. O que mais nós ouvimos nesse mundo ocidental pós-moderno todos os dias é: você precisa amar-se mais. Você precisa se amar mais. Mas o ensino de Cristo é o contrário. O ensino de Cristo é: você precisa se amar menos. Eu preciso me amar menos. Porque o grande mandamento é amar a Deus mais do que a mim mesmo, e amar ao próximo como a mim mesmo. Nós precisamos nos amar menos para conseguirmos amar Deus mais. Interessante que lá no 4º século, o pai da filosofia, Platão, ele já falava de amor. E ele falava do amor como eros. E o amor eros é o amor desejo. De acordo com o professor Clóvis Barros, aqui da USP, que faz uma linda exposição sobre isso. Ele diz que o amor eros é o amor desejo, cujo objeto é aquilo que eu não possuo, é aquilo que eu não tenho. Por isso, desejo. Por definição, desejo é aquilo, a busca daquilo que eu não tenho. E quando eu obtenho aquilo que eu não tenho, o amor acaba, porque é desejo, aí projeta para outra coisa. Por isso que o amor eros é insaciável. O sexo não satisfaz, as drogas não satisfaz, as posses, os bens, a riqueza não o satisfaz, a fama não satisfaz quem é guiado pelo amor eros, porque é desejo. É aquilo que, a busca por aquilo que eu não tenho. E quando eu obtenho, eu perco o desejo, projeto em outra coisa que eu não tenho, no novo celular e assim por diante. Mas vem então o discípulo de Platão, Aristóteles, e ele fala de um outro amor. Ele fala do amor filia, ou do amor filéu. E se o amor eros é o amor desejo, o amor filéu é o amor satisfação, às vezes afeição. É a satisfação naquilo que eu possuo, naquilo que eu já consegui. Agora observe que os dois estão centrados em mim. Um é o desejar algo, o outro é me satisfazer com aquilo que eu possuo. E quando eu perco aquilo que eu possuo, eu perco, portanto, o amor, entro em crise, entro em abatimento. Mas Jesus, ele rompe com o amor eros, desejo, e ele supera o amor filéu, satisfação. Jesus fala do amor ágape. O amor ágape não é desejo, nem satisfação nas coisas que eu tenho. O amor ágape é entrega. O amor ágape é abnegação. O amor ágape é amar a Deus mais do que a mim mesmo. O amor ágape é negar a mim mesmo para eu conseguir amar a Cristo. E interessante que nesse discurso, nesse diálogo de Jesus com Pedro, Jesus faz um jogo de palavras entre esse amor filéu e o amor ágape. Nas duas primeiras perguntas, nos versículos 15 e 16, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me agapia? Você me ama com esse amor entrega? E Pedro diz: sim, Senhor, eu me afeiçoo por você. Pedro não tem coragem de dizer: eu te amo com amor ágape. Pedro diz: eu te amo com amor filéu.
eu me afeiçoo por você. E lá no versículo 17, na terceira vez, Jesus desce ao nível de Pedro e diz assim: Pedro, você me filia, você me ama de verdade com esse amor, afeição? Jesus questiona Pedro até se ele de fato se afeiçoa, se ele gosta de Pedro. Primeiro ele pergunta: você me ama de verdade? Em outras palavras, Pedro responde: eu gosto do Senhor. O Senhor sabe, eu apenas gosto do Senhor. E na terceira vez Jesus pergunta: Pedro, você realmente gosta de mim? Nem me ama mais, você gosta de mim? Pedro se entristece quando Jesus faz essa segunda pergunta, porque questiona até se ele gosta, se afeiçoa de Cristo. E ele responde dizendo: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que o que eu sinto pelo Senhor realmente é um amor ainda muito frágil. É um amor filéu, não é um amor ágape. É um amor apenas afeição, não é um amor entrega. Por que Pedro negou Jesus? Pedro negou Jesus porque naquele momento, no pátio de Caifás, ele amou mais a si mesmo do que ao seu mestre. É a mesma razão pela qual muitas vezes nós negamos a Cristo no nosso dia a dia. É a mesma razão pela qual às vezes nós não servimos a Deus com a intensidade que deveria servir, com a alegria que deveríamos servir, nós não cultuamos com o fervor com o qual deveríamos cultuar, porque no final do dia nós amamos mais a nós mesmos do que a Cristo. Eis aqui o grande desafio. Cristo, ele chama Pedro para esse grande desafio da vida de amar ao seu mestre. E o interessante é que Cristo, independente do amor de Pedro para com ele, Pedro ama tanto a Cristo, mesmo sabendo da fragilidade do amor de Pedro para com ele, Cristo ama tanto que ele prepara aquele cenário para levar Pedro à consciência, à confissão, à restauração. E a resposta que ele dá a esse amor frágil de Pedro é uma resposta surpreendente. Aquele que o traiu e que precisa confessar diante do onisciente que o seu amor é frágil, Cristo lhe entrega o que lhe havia de mais precioso, as suas ovelhas. Você me ama de verdade, Pedro? Ele diz: Senhor, o Senhor sabe, eu só gosto do Senhor. E Jesus diz assim: toma o que é mais precioso para mim, aqueles pelos quais eu morri, apacenta minhas ovelhas. Jesus desce e diz assim: Pedro, será que você realmente gosta de mim? Pedro se entristece, porque aquele questionamento é muito forte. Jesus novamente lhe recomenda o que lhe é mais precioso, a razão da sua morte: apacenta as minhas ovelhas. Este é o relacionamento de Cristo para conosco. Ele nos olha com um olhar que enxerga as áreas mais escondidas do nosso coração, da nossa alma. Ele sabe quão frágil é o nosso amor por Ele, mas ainda assim Ele nos ama de maneira eterna, profunda, completa e nos dá tantas bênçãos e tantos privilégios. Semana passada eu estava no interior da floresta amazônica, nas fronteiras com a Colômbia, visitando meus irmãos e amigos do povo Iorupidé, com os quais Elisângela e eu trabalhamos por 15 anos. E tanta coisa eu lembrei naquela viagem, um filme que passava na minha mente, e eu recordava quando nos preparávamos para o campo missionário, e eu pensava, qual vai ser o grande desafio para mim no campo missionário? Eu pensava inicialmente que seria dormir em rede, você acredita? Mineiro que nunca tinha dormido em rede, aquelas redes de varanda, às vezes eu deitava naquelas redes, eu ficava meio tonto, e eu ouvia que na Amazônia todo mundo só dorme em rede, lá nas aldeias não tem cama, não tem colchão, não tem nada disso, todo mundo dorme em rede. Eu pensava, como é que vai ser isso, dormir em rede? Eu fico meio tonto. Depois eu fui tomando consciência das coisas e pensei, bom, eu acho que vai ser muito desafiador viajar por aqueles rios enormes, mineiro que nem sabia nadar, e a minha esposa tinha hidrofobia. Aqueles rios da Amazônia que parecem um mar, o Rio Negro na sua maior extensão chega a 14 quilômetros de uma margem na outra. Imagina isso? Depois eu passei a pensar que o meu desafio talvez seria a culinária e a alimentação, porque eu sou meio chato para comida. Eu como assim, não apenas com a boca, com os olhos também, entendeu? Se não estiver bonito assim, não me agrada, não me satisfaz a alma. E eu sabia que a comida ali, o cardápio era muito diferente, preparado nem sempre com aquela higiene que é característica nossa, o outro tem também higiene, mas é diferente, né?
Então, eu fui para o campo com essas ilusões, assim, na minha mente, acerca dos desafios que me esperava. Passei rapidamente a amar rede, não tive problema nenhum com rede. Chegou um ponto que eu preferia a rede do que o colchão, do que a cama. Tão confortável que o negócio é. Aprendi a viajar pelos rios, até nadar um pouquinho eu aprendi, a gente aprende, né? Sem dificuldade nenhuma. E aprendi a comer e a gostar do cardápio indígena. Você acredita nisso? Estava lá comendo uma paca muquiada e um peixe cozido só com pimenta, molhado no beiju, um negócio assim que eu estava morrendo de saudade, comia até não aguentar mais. A gente aprende a gostar dessas coisas. Mas depois que cheguei lá, eu percebi assim que o desafio não era bem assim. Tinha desafios mais complicados. Um deles, por exemplo, é aprender uma língua complexa. Eu sou surdo, 100% surdo do ouvido direito. Desde a infância, desde os meus 10 anos. E aí quando eu vi o desafio da língua, Jesus, será que um surdo realmente consegue aprender essa língua complexa desse jeito? Mas depois de algum tempo, aí não é pouco tempo, depois de bastante tempo, com bastante esforço, consultoria e etc., de repente você percebe que está entendendo. Está entendendo. E de repente você consegue até comunicar naquela língua, é fato que as pessoas entendem. Então supera a dificuldade de aprender a língua. Mas compreender a cultura é outra coisa. Você pode ser fluente em uma língua e não compreender a cosmovisão, a forma do povo pensar. E quando a gente analisava aquela cultura, às vezes tinha algo que parecia um monstro que iria nos engolir, de tão complexo que era aquela cultura. Será que um dia eu vou compreender como esse povo pensa? Mas depois de bastante tempo, uns 3 anos pelo menos, convivendo com eles, morando entre eles, andando com eles, caçando na floresta, pescando pelos rios, comendo junto com eles, ouvindo piadas, muitas piadas, historinhas, muitos mitos e histórias de antigamente. De repente, aquele mundo exótico, estranho, começa a fazer sentido para a gente. Mas aí vem outro desafio ainda maior. Eu lembro quando eu comecei a lecionar aqui no CFM para missionários aqui em São Paulo, em 2008, eu estava bem nessa fase, e eu dizia assim, o grande desafio do campo missionário não é aprender uma língua complexa, nem é compreender uma cultura exótica, é comunicar o Evangelho. Porque você pode ser fluente numa língua, você pode compreender essa cultura, mas comunicar o Evangelho é outra história, é outra vibe, como dizem os adolescentes. Prova disso é que muitos de nós, pastores, falamos o português, somos brasileiros, entendemos a cultura brasileira, mas não comunicamos bem, não é verdade? Nem todo pastor comunica bem. Num campo transcultural, numa língua diferente, uma cultura diferente, comunicar é um grande desafio, é um grande desafio. Mas sabe de uma coisa, depois de uns 10 anos que lá estava, eu cheguei à conclusão que realmente nem era a comunicação do Evangelho. Você conta com a graça de Deus, o Espírito Santo está a seu favor, e de repente você vai falando, vai comunicando, e o povo começa a entender, é sinal que está tendo um grau bom de comunicação. A gente rompe a barreira da comunicação, e quando converte o primeiro, o segundo, você começa a discipular, ele entendeu. Como? Não sei, mas entendeu. A barreira da comunicação foi superada. Mas depois de uns 10 anos, eu confesso para vocês, levei uns 10 anos para eu chegar à conclusão de que o meu grande desafio no campo missionário nada tinha a ver com comida, nada tinha a ver com dormir em rede, nada tinha a ver com navegar por aqueles rios caudalosos, perigosos, nada tinha a ver em embrenhar pela floresta a pé com os indígenas, a comer da sua comida, a dormir no mesmo ambiente deles, não tinha a ver com lidar com os mosquitos que fazem uma escala dia e noite, sem parar para te perturbar. O meu grande desafio não era aprender uma língua, nem compreender uma cultura, e não era comunicar o Evangelho. Depois de 10 anos, eu cheguei à conclusão que o meu grande desafio no campo missionário era amar. Amar. E eu não me refiro a amar o povo. Eu não me refiro a amar a floresta, o ambiente. Não me refiro a amar o ministério. Não me refiro a amar os colegas de equipe, que às vezes uma bênção, às vezes nos perturba. Os amigos. O meu grande desafio era amar a Deus. Amar a Deus de tal forma que eu conseguisse amar tudo aquilo que Ele ama e detestar tudo aquilo que Ele detesta. Esse é o grande desafio. Esse é o desafio dos desafios, não somente no campo missionário, mas na vida cristã. Porque este é o grande mandamento, amar a Deus.
E por que é o grande mandamento? É o grande desafio para mim e para você. Amar a Deus de tal forma que eu consiga amar tudo aquilo que Ele ama e detestar tudo aquilo que Ele detesta. Você quer ter uma família forte? Ame a Deus. Ame a Deus. Porque lá em Efésios capítulo 5, quando Paulo escreve sobre os relacionamentos básicos da sociedade, ele começa falando do casamento e diz: marido, você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Significa, não tem a ver com se ela é gordinha ou magrinha, é altona ou baixinha, se ela é simpática ou se ela é ranzinza. Não é isso. Você tem que amar a sua esposa porque ela é objeto do amor de Deus. E porque Deus a ama, você deve amá-la. Se você ama a Deus, você ama tudo aquilo que Ele ama. E da mesma forma, Paulo diz para as mulheres: olha, você tem que ser submissa ao seu marido como ao Senhor. Não tem a ver com ele merecer ou não merecer, ser gente boa ou não. Tem a ver com ele é objeto do amor de Deus, e se você ama a Deus, você ama tudo aquilo que Deus ama. Paulo escreve para os pais, para os filhos, dizendo assim: obedeçam e honram seus pais no Senhor. É a mesma lógica. Diz para os pais: olha, não irrite os seus filhos por causa do Senhor. Diz para os empregados: sirvam aos seus patrões como ao Senhor. E diz para os patrões: cuidado com os seus empregados, lembre que eles têm um Senhor que é o mesmo Senhor seu. Em outras palavras, os nossos relacionamentos devem estar centrados em Cristo, de forma que devemos amar todos aqueles que Deus ama. E Deus ama sua esposa, Deus ama o seu marido, seus filhos, seus empregados, seus patrões. Deus ama o seu inimigo, por isso você deve amá-lo. Deus ama aquela pessoa que é ranzinza, que te perturba. Ame-a porque Cristo a ama. Cristo morreu por ela. Consegue entender isso? Se eu amar a Cristo de verdade, mais do que a mim mesmo, eu vou amar tudo aquilo que Ele ama. E é por isso que eu vou investir em missões. É por isso que faz sentido sair daqui para o interior da floresta, ir para o deserto mais distante, ir para o vale mais distante, ir para a montanha mais alta, ir para o país mais fechado, ir para o país mais secularizado, ir para os que menos ouviram do Evangelho, ir para os que mais resistem ao Evangelho, ir para aqueles que são mais abertos ao Evangelho, e para aqueles que perseguem os evangélicos, porque em todos eles estão aqueles que são objeto do amor de Deus. É por isso que eu tenho que amar a igreja, porque Cristo ama a igreja. Não é porque se a igreja é boa, o pastor é gente boa, aqui é, né? O pastor aqui é gente boa. Mas não é porque o pastor é gente boa, é porque a igreja é objeto do amor de Cristo. E se eu amo a Cristo mais do que a mim mesmo, eu irei amar tudo aquilo que Ele ama, da mesma forma que eu irei detestar tudo aquilo que Ele detesta. Ele detesta a mentira, eu não vou mentir, porque Cristo detesta a mentira e eu amo a Cristo. Ele detesta o orgulho, eu vou buscar humildade, porque Cristo detesta o orgulho e eu amo a Cristo. Cristo detesta a corrupção, eu vou fugir da corrupção. Cristo detesta a impureza, eu vou fugir da impureza. Ainda que o meu coração pede, vou buscar graça para fugir da impureza. Cristo detesta o pecado, porque eu amo a Cristo, eu vou detestar o pecado. Amar a Cristo de tal forma que eu ame tudo aquilo que Ele ama e deteste tudo aquilo que Ele detesta. Pedro, você me ama? Cássio, você me ama? Antônio, você me ama? Maria, você me ama? Lázaro, você me ama? Joana, você me ama? A pergunta de Cristo que nos coloca diante do grande, maior, o grande desafio de toda a vida, o maior de todos os desafios. E eu penso que diante dessa pergunta de Cristo, cujos olhos fixados em nós enxergam a nossa alma, nós não conseguimos responder diferente de Pedro. Mas eu penso que nós deveríamos responder como aquele homem, lá em Marcos capítulo 9, o pai daquele rapaz, menino talvez, endemoniado, que era lançado no fogo, que caía por possessão, e ele leva o menino, o filho, até Jesus, e Jesus pergunta como é que é a história, desde quando que ele é tomado, possuído dessa forma, e o pai diz, olha, desde a infância acontece isso, mas eu trouxe ele para o Senhor, se o Senhor puder, por favor, ajude. E Jesus olha para o pai e diz assim, se eu puder, tudo pode aquele que crê. Marcos 9, 24, aquele homem dá uma resposta que é uma resposta fantástica.
Diante disso, ele diz para Jesus: eu creio, em outras palavras, eu creio que o Senhor pode, mas me ajuda na minha pequena fé. Eu penso que diante dessa palavra de Jesus, essa pergunta de Jesus para Pedro e para mim, para você nessa noite, a nossa resposta tem que ser como daquele pai: Mestre, eu te amo, mas eu te amo muito pouco. Me ajuda no meu pequeno amor. E se nós confessarmos para Deus quão frágil é o nosso amor para com Ele, da mesma forma que Pedro confessou naquele dia, o Senhor é aquele que pode aumentar o nosso amor, porque vamos lembrar, Paulo escrevendo aos Gálatas diz que o amor é fruto do Espírito. Se o seu amor por Cristo está fraco, e por isso você não consegue amar aquilo que Ele ama, se o seu amor por Cristo está fraco, e por isso você ama aquilo que Ele não ama, confesse e peça: Espírito Santo, aumenta o meu amor pelo Senhor. E o resultado pode ser uma coisa linda. Vamos orar? Nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, como Pedro, naquela noite fria, diante dos olhos de Jesus. Os olhos que tudo vê, os olhos que tudo sabe, a mente que alcança os recônditos mais escondidos do nosso coração, as vielas escuras da nossa alma, os pecados que nos são ocultos, os olhos diante dos quais nós estamos desnudos, corpo e alma, e de quem não conseguimos nada esconder. E os olhos que nos constrangem com amor, que sabe não ser correspondido à altura por nós, ainda assim nos ama. Nós nos colocamos diante do Senhor como Pedro e pedimos que o Senhor nos dê a graça de, pelo poder do Espírito Santo, fortalecer o nosso amor pelo Senhor. Fortalecer o nosso amor pelo Senhor para conseguirmos liberar perdão àqueles que nos feriram. Fortalecer o nosso amor pelo Senhor para deixar para trás o ressentimento, as mágoas. Fortalecer o nosso amor pelo Senhor para buscarmos mais santidade de vida, mais compromisso com o Evangelho, mais envolvimento com a sua obra missionária. Fortalecer o nosso amor pelo Senhor para nos afastarmos do pecado, da vida de transgressão, do caminho tortuoso. Ó Deus, que o Senhor aumente o nosso amor pelo Senhor, para que possamos amar o Senhor mais do que a nós mesmos, para que aprendamos a amar de verdade a sua palavra, a sua igreja e a sua missão. Em nome de Jesus.